Fala galera, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um assunto bem polêmico. Agora polêmica mesmo, hein? O vídeo de hoje tem como objetivo trazer algumas informações sobre o país considerado o mais fechado do mundo, a Coreia do Norte. Com muito gel no cabelo e uma ideia na cabeça, o líder supremo coreano Kim Jong-un é uma figura constante nas manchetes dos maiores jornais do mundo. E para entender um pouco mais a história desse ditador com cara de ursinho carinhoso e a história da divisão das Coreias, abre aqui o GTV enquanto a Tainá roda a vinheta. Em 1910, após o colapso do Império Coreano, o Japão invadiu e dominou a Península da Coreia. Esse domínio japonês, que foi muito violento, só acaba com o final da Segunda Guerra, lá em 1945. Depois desse inferno, os coreanos finalmente acharam que iam ficar de boa, se dedicando ao K-pop, que é o que eles sabem fazer de melhor. Mas no mundo da geopolítica, nunca é tão simples assim. A parte norte da Coreia recebia apoio da União Soviética, e a parte sul estava na rede de apoio dos Estados Unidos. E adivinha só, as duas partes queriam dominar o trono de ferro, quer dizer, a Coreia. Eles queriam dominar a Coreia. Para evitar problema, os Estados Unidos e a União Soviética fizeram um acordo e dividiram a Coreia em dois países. Eles usaram uma linha já existente na delimitação dos mapas, o paralelo 38, e assim marcaram o que era a Coreia do Norte e o que era a Coreia do Sul. Só tem um pequeno detalhe. Essa história de acordo aconteceu sem ninguém pedir a permissão dos coreanos, a galera que estava no meio dessa linha. Tava na cara que isso ia dar problema, e foi o que aconteceu. Se liga na cronologia dos eventos para você ver como a região é uma bomba relógio. Em 1948, os soviéticos saíram da parte norte, e em 1949, os americanos saíram da parte sul. Todos os sinais indicavam que estava tudo bem, mas não estava. Em 1950, logo no ano seguinte, a Coreia do Norte, liderada pelo socialista Kim Il-sung, o avô do atual líder Kim Jong-un, invadiu a Coreia do Sul e tentou dominar toda a região. Os Estados Unidos e a ONU condenaram a invasão e apoiaram a Coreia do Sul em um contra-ataque. Quando todo mundo achou que a vitória estava certa para os sul-coreanos, a União Soviética e principalmente a China decidiram apoiar o Norte na batalha. O que eu posso te dizer é que esse momento de invasão ficou conhecido como a Guerra das Coreias e foi de 1950 até 1953. E a coisa foi tão feia que o número de mortos deve ser na casa de 500 mil de pessoas. Como as potências do momento estavam em lados opostos, muita gente achou que essa guerra causaria a Terceira Guerra Mundial e que o uso das bombas nucleares poderia ser o fim do mundo. Em vários momentos em que quase aconteceu essa Terceira Guerra Mundial. A gente vai falar desses outros momentos aqui no futuro. Mas vamos lá, você pode estar achando um pouco demais, mas ninguém quis pagar pra ver. Resolveram acabar com o conflito antes que alguma coisa maior acontecesse. Foi assinado um cessar-fogo em 1953. E o que isso quer dizer? Os dois lados não se atacariam mais enquanto esse documento estivesse em vigor, mas nenhum acordo definitivo de paz foi assinado. Para você entender a loucura, oficialmente, ninguém sabia qual era a situação. Se a guerra ia continuar, se nunca mais ia acontecer, se as duas Coreias poderiam ou não ter relações diplomáticas. Depois desse episódio, a Coreia do Sul recebeu muito apoio americano e até japonês. E cresceu muito, muito, muito mesmo. Hoje é um país cheio de tecnologia, com grandes perspectivas de futuro. Inclusive, é o país que tem mais robôs trabalhando no mundo. Olha que coisa louca de se pensar. No mesmo período, a Coreia do Norte se fechou em uma ditadura socialista com grande foco no setor militar. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, o exército da Coreia do Norte fica entre o quarto ou quinto maior do mundo, com mais de 1 milhão de soldados. E olha que a população do país é muito menor do que a americana ou a chinesa. Enquanto os chineses passam de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, os norte-coreanos só somam 23 milhões de habitantes. E para piorar, eles ainda passam por vários problemas. Restrições de direitos, dificuldades financeiras, e mesmo assim conseguem investir no campo militar. Ah, mas como é que a população concorda com isso, Sérgio? Então, a população não opina nada. E mesmo quando opinava, o discurso de estamos em guerra, precisamos nos proteger, foi a grande ponte para que a Coreia do Norte conseguisse convencer a população e investir no campo militar da forma que foi e acabasse cada vez mais fechada. Aí mais uma vez você pensa, pô, mas não é possível que ninguém tenha visto uma notícia, entrado num site, recebido uma mensagem, nada. Olha, a guerra veio desde a década de 50. Muitas dessas ferramentas tecnológicas não existiam. E mesmo quando elas passaram a existir, o governo já controlava todas as formas de comunicação. Hoje, o norte-coreano só entra na lista de sites que o governo libera, e mesmo assim, são quase todos do Estado. Olha só que sem graça. A verdade é que o cenário permitiu que o líder Kim Il-sung fizesse de tudo. Ele criou um culto à própria imagem, com centenas de estátuas espalhadas pelo país,
músicas e uma vasta literatura que contam a história sobre ele mesmo, do ponto de vista dele mesmo. Além disso, seu filho criou também um feriado feliz no dia de seu aniversário e um feriado triste na data de morte do antigo líder, que ninguém mais pode comemorar o aniversário. É isso, no dia da data da morte do líder, ninguém mais pode comemorar o aniversário. E como desgraça pouca é bobagem, as pessoas precisam escolher um dos 28 cortes de cabelo aprovados pelo governo. Olha que caretice. Mais uma curiosidade bizarra. O calendário norte-coreano tem como marco o nascimento do Kim Il-sung, o primeiro ditador. Tipo, a gente fala antes e depois de Cristo, lá eles falam antes e depois de Kim. É sério. Antes e depois do Kim Vô. Bom, deu pra ver que a Coreia do Norte é um país que está na mão da família Kim. O avô, Kim Il-sung, o filho, Kim Jong-il, e o neto, Kim Jong-un. Você sabe o que eles fizeram com todo esse poder? Desenvolveram um programa de mísseis, incluindo tecnologia nuclear. Isso mesmo. Você tem noção do que isso pode causar no mundo? Inicialmente, o alcance dos mísseis era pequeno e preocupava principalmente os países vizinhos. Na prática, a Coreia do Sul e o Japão. Porém, o programa avançou e evoluiu muito, podendo alcançar áreas muito distantes. Mas como esse assunto é muito grande, eu vou parar aqui e convidar vocês para assistir a continuação desse vídeo na próxima segunda-feira. Nós vamos falar do líder atual, dos acordos que ele fez com Trump e com Putin, e se a gente deveria ou não ficar com medo de uma terceira guerra mundial. Não perca!